Bem-vindos ao Diálogo. Hoje vamos debruçar-nos sobre um conjunto de textos bíblicos que exploram a identidade e a missão de uma figura conhecida como o Servo de Deus. E, bem, os comentários que temos à nossa frente levantam uma atenção fundamental sobre a própria natureza da salvação. Exatamente. E a questão central que este material nos coloca, no fundo, é esta. A missão messiânica é, na sua essência, uma vocação coletiva do povo de Deus para ser uma testemunha para o mundo. Ou, pelo contrário, essa missão afunila e culmina na figura de um indivíduo único, um indivíduo sacrificial que redefine a própria natureza da salvação. A minha posição é que os textos enfatizam a identidade coletiva do servo. Primeiro Israel, claro, e depois a Igreja, cuja missão é manifestar a salvação de Deus através da sua própria existência e do seu testemunho. Estes revelam uma evolução crucial em direção a um Messias individual, o chamado Cordeiro de Deus, cuja missão sacrificial pessoal, e não um triunfo nacional, se torna um mecanismo central da salvação universal. Bem, a minha perspectiva assenta numa afirmação que, para mim, não podia ser mais clara logo no livro de Isaías. O texto diz: Tu és o meu servo Israel, em ti manifestarei o meu esplendor. Pronto. A identidade do servo é, à partida, coletiva. A missão deste povo não é de conquista, mas de ser uma prova viva do poder salvador de Deus. Ao ser libertado do exílio na Babilónia, Israel torna-se por si só uma luz para as nações. Este mesmo princípio é, mais tarde, ecoado por São Paulo na sua carta aos Coríntios, onde ele se dirige não a uma pessoa, mas à Igreja de Deus, uma entidade coletiva, como sendo os chamados a ser santos. A missão de levar a salvação até aos confins da terra, quer dizer, ela continua através deste corpo coletivo que é o germe da humanidade nova. A figura individual, por mais central que seja, atua como catalisador e líder desta missão corporativa. Eu vejo as coisas de uma forma um pouco diferente, quer dizer, eu concordo com o ponto de partida, mas para mim a história complica-se logo a seguir. Porque repara, embora Isaías identifique o servo como Israel, o texto introduz imediatamente um paradoxo que nos obriga a pensar. Se o servo é Israel, como pode ele ter a missão de reunir Israel? Não faz sentido. O próprio comentário sugere que isto aponta para um pequeno núcleo dos fiéis e, em última análise, para uma figura singular que encarna essa fidelidade. Esta trajetória em direção ao individual, para mim, é reforçada pelo Salmo 40. Ali marca-se uma evolução no próprio conceito de sacrifício. Abandona-se a lógica dos holocaustos de animais em favor de uma obediência pessoal e total. Eis que venho para fazer a vossa vontade. É uma mudança de paradigma. E é João Batista quem resolve esta tensão de forma definitiva. Ele não aponta para a nação, mas para uma pessoa específica. Eis o Cordeiro de Deus. Este título, que remete para o servo sofredor de Isaías e para o Cordeiro Pascal, redefine radicalmente o Messias. Não como um rei, mas como uma vítima sacrificial. O Espírito de Deus não desce sobre o povo, mas, como o texto diz, permanece sobre ele. Sim, percebo essa lógica, mas o paradoxo em Isaías não exige necessariamente uma única figura individual. A interpretação de que se trata de um reste, um remanescente fiel dentro da nação encarregado de reerguer os seus irmãos, bem, isso mantém a missão firmemente no plano coletivo. É um grupo a agir em nome do todo. A salvação do mundo acontece quando as nações veem esta obra de restauro de um povo e reconhecem o Deus que a tornou possível. Ou seja, a missão é o testemunho coletivo. Essa é uma leitura interessante. No entanto, eu veria as coisas de outra forma. O próprio conceito de remanescente parece-me que prepara o terreno para um representante individual. A história dos reis de Israel, que repetidamente falharam em seguir as inspirações do Espírito, demonstra a fragilidade de um modelo puramente coletivo. Além disso, a linguagem de Isaías, aquele que me formou desde o seio de minha mãe para ser seu servo, isto tem um tom profundamente pessoal, que dificilmente se aplicaria a uma nação inteira. Sugere uma vocação singular, predestinada. Sim, mas até a designação de Jesus como Filho de Deus, por João Batista, aponta para uma liderança coletiva. O comentário esclarece que, na época, este era um título real atribuído aos reis de Jerusalém na sua unção. Isto liga a Jesus à expectativa de um Messias-rei, um líder para o seu povo. A imagem do Cordeiro, bem, enriquece esta identidade, mas não anula o seu papel fundamental como chefe de uma comunidade. É um argumento convincente, mas consideraste que o próprio texto descreve a designação de Cordeiro como totalmente inesperada.
A maioria do povo esperava um Messias-rei que os libertasse politicamente dos romanos. A ênfase de João Batista no Cordeiro de Deus e no servo sofredor representa um corte deliberado com essa expectativa. Não se trata de um enriquecimento, mas de uma redefinição. A sua missão não é a libertação nacional, mas remover o pecado do mundo, o que exige um ato de natureza completamente diferente, não uma coroação, mas um sacrifício. Mas o mecanismo principal da salvação é o testemunho. O profeta diz: ver-se-á a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus, e logo depois anuncia o regresso do exílio. É o testemunho da salvação do povo que atrai as nações. São Paulo descreve a Igreja como o corpo de Cristo, que continua esta missão de testemunho no mundo. A salvação propaga-se ao ver a ação de Deus no seu povo. Lamento, mas não me parece que seja essa a conclusão. A evolução descrita no Salmo é crucial aqui. O sistema antigo de sacrifícios é declarado insuficiente. É necessário um novo ato, resumido na frase "Eis que venho". João Batista identifica Jesus como o cumprimento disto. O seu ato de remover o pecado é o evento central, o pivô. O testemunho é importante, claro, mas é um testemunho deste ato sacrificial específico. Sem o sacrifício do Cordeiro, o coletivo não teria nada de decisivo para testemunhar. A sua ação pessoal não se limita a possibilitar a missão, ela é o núcleo da missão. Pronto. A minha posição mantém-se. O conceito do servo, tal como apresentado, é fundamentalmente coletivo. Israel, e por extensão a Igreja, é o veículo escolhido através do qual a salvação de Deus se torna visível ao mundo. O papel do Messias é personificar e liderar esta vocação coletiva, servindo como o ponto focal e o exemplo supremo para a missão de testemunho do seu povo. E eu continuo a defender que, embora a missão tenha uma dimensão coletiva, estes textos mapeiam uma mudança necessária e profunda. Revelam que a redenção do coletivo e a salvação do mundo dependem do ato sacrificial único de um Messias individual. A transição do ideal de um rei para a realidade do servo sofredor, o Cordeiro de Deus, é a revelação central e transformadora deste material. É evidente que a tensão entre o indivíduo e o coletivo é central nesta teologia. Sem dúvida, o material demonstra como estas duas dimensões estão profundamente interligadas, talvez de forma inseparável, convidando a uma reflexão mais aprofundada sobre como um evento singular pode dar origem a uma missão coletiva duradoura.